A guerra híbrida de Vladimir Putin, presidente da Rússia, contra a Europa se intensificou. Um navio espião russo foi avistado navegando próximo à costa da Irlanda. E pode estar fazendo o que muitos outros navios espiões russos estão tentando fazer. E, em última análise, causar o apagão de comunicação que abala a Irlanda. Putin pode estar se preparando para um futuro onde a Rússia está em guerra com a OTAN. E seu navio espião perto da Irlanda pode ser apenas o início de sua guerra híbrida. Tudo começou em 10 de abril. O Irish Times relatou que a Irlanda rastreou um navio russo agindo de forma suspeita nas águas próximas à costa do país. O navio foi identificado como Viktor Leonov, que faz parte da Frota do Norte da Marinha Russa. E não parecia estar fazendo muita coisa. O navio simplesmente estava à deriva, rondando as águas irlandesas. O problema é que o Serviço Naval Irlandês tentou várias vezes sinalizar e se comunicar com a tripulação do navio, mas não obteve resposta. Mas não se engane, isso não é um navio fantasma russo encalhado em águas irlandesas. Essa falta de resposta envolveu o navio reconhecendo que recebeu as tentativas de comunicação antes de ficar em silêncio no rádio. Esta mensagem da Rússia demonstra que eles estão cientes de que estão sendo observados, mas não se importam com isso. Os navios de Putin continuarão fazendo o que bem entenderem, e eles não vão contar a ninguém sobre isso. A resposta da Irlanda tem sido rastrear o navio enquanto ele navega em suas águas. Ela destacou o Long Aerianac Samuel Beckett para patrulhar. A Zona Econômica Exclusiva Irlandesa, ou Zona Econômica Exclusiva, uma zona econômica exclusiva é uma porção de um mar ou oceano, geralmente se estendendo 200 milhas a partir da costa de um país. No caso da Irlanda, ela controla a Zona Econômica Exclusiva ao largo de sua costa, o que significa que tem o direito de se comunicar e até desviar embarcações que tentam navegar por essas águas. Está tentando fazer isso com o navio russo agora. Está falhando. Isso implica que a única ação possível é enviar um navio próprio para observação e presença física. Para reforçar a tripulação do Viktor Leonov que estão sendo observados, o governo irlandês foi informado sobre a presença do navio. O Lear Samuel Beckett está mantendo uma vigilância constante, acompanhado por várias aeronaves de patrulha marítima operando a partir do aeródromo Caseyman, de Dublin, e do Força Aérea Real Lossiemouth, na Escócia. Curiosamente, eles observaram o Viktor Leonov seguir uma rota bem intencional. Apesar de viajar pela zona econômica exclusiva das ilhas, ele não se desviou muito em direção à costa irlandesa. Isso entrou nas águas territoriais do país, que se estendem por 12 milhas a partir da costa. Isso indica que o Viktor Leonov não está violando leis marítimas conhecidas. Contudo, sua presença, aliada à falta de comunicação e ao fato de o Viktor Leonov ser um navio espião, é uma grande preocupação. O Viktor Leonov é um navio soviético da classe Vishnya, construído nos anos 80. O navio mede cerca de 300 pés de comprimento, com um feixe de 47 pés, e pode deslocar 3.470 toneladas quando totalmente carregado. Não é o navio mais rápido do mundo, navegando a apenas 16 nós, mas pode levar até 146 tripulantes. É o lar de diversos equipamentos de espionagem que permitem conduzir reconhecimento nas águas de outro país. Esse equipamento inclui um radar para alertar o navio sobre ameaças de superfície iminentes e um sonar que permite escanear abaixo da superfície da água. Também está equipado com equipamentos de guerra eletrônica, incluindo raios interceptadores para bloquear sinais de entrada. O navio também não fica indefeso em um combate. Ele possui um par de metralhadoras Gatling de 6 canos, AK-6, 30mm, que são capazes de disparar explosivos de alto poder e fragmentação, a uma taxa de entre 4.000 e 10.000 por minuto, dependendo da variante. Além disso, possui 2 lançadores de mísseis superfície-ar, S-A-N, 8 para enfrentar ameaças aéreas como último recurso. Felizmente, o navio parece não ter intenção de usar os lançadores contra os navios irlandeses que o observam. Putin provavelmente não arriscaria um incidente internacional por causa de sua operação de espionagem. Mas o fato de eles estarem lá nos diz que este não é um navio comum.
Ele existe apenas para fins militares e está sendo usado por Putin para uma terrível guerra híbrida. Também não é a primeira vez que o Viktor Leonov foi flagrado se envolvendo em atividades que não deveria se envolver. Por exemplo, em 2019, os Estados Unidos reclamaram sobre o Viktor Leonov agindo de maneira insegura na costa da Geórgia e da Carolina do Sul. Seu modo de agir era exatamente o que vimos na Irlanda. O navio não respondeu às tentativas de comunicação por embarcações civis e não informou sobre seus movimentos pretendidos. Um ano após ser flagrado, o Viktor Leonov foi novamente detectado em águas britânicas, tentando rastrear um submarino americano que atracava no Reino Unido. A resposta foi rápida. Assim que o Reino Unido notou o navio espião russo, enviou um navio de guerra para afastá-lo das águas britânicas. O jornal, outra publicação irlandesa, aponta que o navio russo deixou as águas irlandesas em 11 de abril, levando a Irlanda a desativar sua resposta militar. No entanto, também nota que outro navio espião russo passou recentemente pelas águas irlandesas, desta vez a caminho do Caribe. O Irish Times também nota que a Irlanda também flagrou o Yantar, outro navio espião da Rússia, várias vezes enquanto navegava em águas irlandesas perto de cabos submarinos-chave. O Yanta foi avistado recentemente, em novembro de 2024, com sua tripulação voando drones, aparentemente tentando escanear as águas irlandesas. Então, o que o Viktor Leonov estava fazendo em águas irlandesas, afinal? É possível que o navio estivesse passando pelas águas a caminho de Cuba. No entanto, a Rússia já enviou navios para a nação insular antes para realizar exercícios militares conjuntos, mais recentemente no verão de 2024. Se a viagem para Cuba era o único compromisso do navio, ele ainda pode ter navegado pelas águas irlandesas. Mas teria comunicado o que estava fazendo e certamente teria permanecido nessas águas por horas a fio, parecendo não fazer absolutamente nada. O fato de ter parado de todo levou alguns a especular que estava realizando vigilância. A questão agora é: para que fim? Uma próxima operação da OTAN pode fornecer a resposta, de acordo com o jornal. Propõe que o Viktor Leonov não está indo para Cuba de todo, mas sim irá navegar para o Mediterrâneo. Lá ele irá rondar para manter um olho no que o jornal chama de uma enorme demonstração de poder militar ocidental, que incluirá o porta-aviões Príncipe de Gales, juntamente com um grupo de outros navios britânicos destinados a participar do Neptune Strike 2025-1. O exercício já foi lançado, começando em 1º de abril, e é uma das primeiras campanhas de vigilância marítima que a OTAN operará este ano. A ideia é criar uma demonstração de capacidades mostrando como a OTAN poderia responder para dissuadir e defender contra qualquer ameaça naval que se aproxime pelo flanco sul da Europa. Juntamente com o Reino Unido, membros da OTAN, incluindo Itália, Espanha, Grécia, Canadá, França, Noruega e Portugal, entre outros, participarão. De acordo com a OTAN, o principal objetivo é assegurar que os países participantes estejam prontos para manter a liberdade de navegação e garantir pontos de estrangulamento marítimo. Em suma, é um teste de quão bem as forças da OTAN podem cooperar e a Rússia certamente buscará coletar informações sobre isso, que pode ser a tarefa do Viktor Leonov. No mesmo período do Neptune Strike, ocorre o 2025-1. Os Estados Unidos da América também participarão do Defender 25, outra operação marítima envolvendo a OTAN. Este exercício testará a capacidade do Exército dos Estados Unidos da América de enviar equipamentos e tropas a longas distâncias para o Ártico, Mar Negro e Mediterrâneo. Quando seus navios chegarem aos destinos, os Estados Unidos da América participarão de 3 operações envolvidas. 18 outros países, muitos dos quais são aliados da OTAN, e alguns dos quais, como a Grécia, também participarão do Neptune Strike 2025-1. O general Christopher Donoghue, comandante do Exército dos Estados Unidos da América na Europa e África, explica o objetivo do Defender 25. Trata-se de dissuasão global, afirma ele. O que demonstramos ser capazes de fazer com nossos aliados e parceiros, podemos replicar em qualquer lugar. O Defender oferece aos Estados Unidos da América conjuntos e repetições em teatro, logística e combate em larga escala, atualmente não realizados em outro lugar. Defender 25 começou em 10 de abril.
Isso significa que dois grandes exercícios militares estão acontecendo agora que a Rússia quer saber mais. O Viktor Leonov permaneceu em águas irlandesas porque estava simplesmente esperando uma chance de se esgueirar para observar essas operações, talvez. No entanto, há outra razão potencial para a presença do navio que é muito mais aterrorizante do que o desejo de Putin de acompanhar as operações navais de seu inimigo. A Rússia pode estar planejando ataques massivos a cabos submarinos perto da Irlanda. As águas do país são um alvo legítimo. Conforme o Reino Unido Defense Journal, mais de 20 cabos submarinos chegam à Irlanda, com suas águas atuando como uma estação de passagem para cabos que se estendem à América do Norte e outras partes da Europa. Esses cabos são utilizados por empresas de tecnologia e instituições financeiras para transações rápidas e transferência de dados, onde surge o problema. A Rússia pode estar planejando atacar esses cabos de várias maneiras. Isso pode envolver cortá-los, destruindo sua capacidade de transmitir dados. Ou a Rússia pode ter o objetivo ainda mais nefasto de usar seus navios espiões e outras tecnologias para interceptar os dados enviados por esses cabos. De qualquer forma, a Rússia tem grande potencial de causar sérios danos econômicos aos Estados Unidos da América e países europeus se mirar nos cabos submarinos próximos à Irlanda. Isso sem mencionar a probabilidade de que alguns desses cabos sejam usados pela Irlanda e seus aliados europeus para fins militares. Em 10 de abril, um dia antes da Irlanda avistar o Viktor Leonov em suas águas, o Telegraph relatou que os chefes militares dentro da OTAN foram alertados sobre possíveis ataques russos aos cabos submarinos. Esse aviso veio em uma carta escrita conjuntamente por grandes empresas de telecomunicações da União Europeia e do Reino Unido, como Vodafone, Orange e Telefônica. As repercussões do dano aos cabos submarinos vão muito além da Europa, podendo afetar a infraestrutura global de internet e energia, comunicações internacionais, transações financeiras e serviços críticos em todo o mundo, afirma a carta aberta. De repente, um navio espião russo, rondando em águas onde muitos cabos submarinos estão localizados, parece muito mais sinistro. E para mais evidências de que os cabos não são da OTAN ou Cuba estão na mente da Rússia, olhe as estatísticas. O Telegraph diz que existem cerca de 500 enormes cabos submarinos, responsáveis por transportar cerca de 95% de todos os dados internacionais. Os cabos atravessam os fundos do mar e do oceano, tornando-os extremamente difíceis de acessar. Isso não impediu a Rússia de tentar e, em alguns casos, ter sucesso. Os navios de Putin têm sido os mais ativos no Mar Báltico, que faz fronteira com Estônia, Letônia, Lituânia e várias nações nórdicas. Entre outubro de 2023 e abril de 2025, 11 cabos submarinos no Mar Báltico foram danificados. Não por coincidência, mais de 50 navios russos foram observados nas águas do mar durante esse período, incluindo o já mencionado Yantar. O que esses navios estão fazendo? É possível que os navios espiões estejam mapeando os locais dos cabos submarinos antes da Rússia realizar ataques de sabotagem em larga escala para tirá-los de operação. Esses incidentes exemplificam a crescente agressão russa, segundo John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido. Também quero que o presidente Putin ouça essa mensagem. Nós tivemos, sabemos o que você faz e não hesitaremos em agir para proteger o país. A Irlanda, devido à sua proximidade com o Reino Unido, pode estar incluída na ameaça feita ao líder russo, buscando transmitir a mesma mensagem. Putin está lançando uma guerra híbrida contra várias nações europeias, iniciando com sabotagem em alto mar. As ações dele nos países bálticos e o que aparenta estar tentando fazer próximo à Irlanda e ao Reino Unido são apenas alguns exemplos. Considere o mistério do cabo desaparecido. Em um relatório de julho de 2024, acompanhado por um vídeo do YouTube. De acordo com Bloomberg, a Noruega enfrenta uma situação similar à de outras nações ameaçadas pelas explorações submarinas russas. Bloomberg conversou com Guo Song-jang, que atualmente trabalha para o Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha. Localizado na cidade de Bergen, o instituto possui 1.100 funcionários. Jang está entre os mais importantes.
Ele costuma trabalhar em um dos 8 navios do Instituto, monitorando e mantendo uma série de 5 microfones, instalados em um cabo submarino de 31 milhas no fundo do mar da Noruega. A Noruega não oferece muitos detalhes sobre o cabo, com a Bloomberg sugerindo que ele pode ser usado para identificar navios que passam pelas águas do país. Em 2021, Zhang voltou das férias de Páscoa e descobriu que os sinais dos microfones do cabo estavam em silêncio. Isso não era incomum. Quedas de energia são comuns na área onde Zhang opera. Contudo, ele ficou preocupado quando uma reinicialização do sistema não restaurou as operações, e uma chamada para a empresa de tecnologia da informação que o auxiliava a manter o equipamento também foi inútil. Algo deu errado, muito errado. Zhang e sua equipe foram ao mar e descobriram que um segmento específico do cabo estava causando problemas elétricos. O segmento estava a 17 milhas da costa norueguesa, dentro das águas territoriais do país. Levou 5 meses para Zhang convencer uma empresa a financiar uma missão para verificar o cabo. Uma vez que a missão estava em andamento, Zhang implantou um robô de 8.000 libras, medindo 6 pés por 6 pés por 10 pés, para verificar o segmento do cabo. Foi quando ele viu o dano. Não apenas o equipamento que alimentava o cabo foi danificado, mas o próprio cabo foi completamente arrancado. Estava faltando e ninguém sabia por quê. No entanto, as chances são altas de que tinha algo a ver com a Rússia. Putin já enviou a enorme frota de submarinos da Rússia para as águas da Noruega, o bastante no passado, para causar problemas com os noruegueses. O país divulgou imagens dos submarinos de ataque russos em patrulha, vigiando e ameaçando o vizinho da Rússia. Contudo, a prova mais incriminatória surgiu de uma apuração acerca do sumiço do cabo. Descobriu-se que um navio russo chamado Sami esteve nas águas acima do cabo, desaparecido em 3 de abril. Em 2021, esse navio de 197 pés de comprimento foi visto viajando a cerca de 10 nós para frente e para trás sobre o cabo. Ele fez 4 passagens. Eu vi apenas este barco cruzar o cabo neste momento, disse Zhang mais tarde. Eu concentrei minha suspeita neste único barco. A investigação mostrou que o cabo parou de funcionar exatamente no momento em que o Sami estava flutuando acima. Tinha que ser a Rússia novamente. E aí reside o problema que a Irlanda enfrenta agora. Um navio espião russo rondando em águas nacionais é preocupante, especialmente quando não está sendo observado de perto. Isso deveria aterrorizar as pessoas. Sami escapou após destruir uma peça essencial do cabo submarino norueguês, devido ao feriado de Páscoa. Talvez não seja coincidência que o Victor Leonov estava em águas irlandesas por volta da Páscoa, em abril. 2025, a Finlândia também não escapou da atenção da Rússia. Segundo o político, 2 sabotagens ocorreram no Golfo da Finlândia nos 18 meses antes de abril de 2025. O comandante da Guarda Costeira da Finlândia, Ilja Ildin, afirma que isso está se tornando mais comum. Estamos mais conscientes do risco e buscando maneiras de responder adequadamente. Em outras palavras, o que acabamos de ver na costa da Irlanda está longe de ser um incidente isolado. Faz parte de um padrão de sabotagem em alto mar, integrante de uma campanha mais ampla de guerra híbrida. Putin lançou contra as nações europeias, que deram seu apoio à Ucrânia após sua invasão em fevereiro de 2022. Não são apenas navios. A revista Parlamento diz que a Rússia realizou 44 incidentes de guerra híbrida em toda a Europa em 2024, comparado a apenas 13 no ano anterior. Esses incidentes incluem o assassinato de um desertor russo, interferência nas eleições na Romênia e o início de um incêndio que destruiu o maior centro comercial na capital polonesa de Varsóvia. Some-se a isso os 56 atos de vandalismo, sabotagem e violência direcionada que a Europa registrou e rastreou até a Rússia. O objetivo de Putin é claro: intensificar operações para ameaçar a Europa quando a Ucrânia mais precisa de seu apoio. Esses incidentes estão se tornando mais frequentes e se expandindo geograficamente, cobrindo mais território europeu do que nunca. O que aconteceu na costa irlandesa é um microcosmo de um problema muito maior. Putin está travando uma guerra sombria contra todos que ele acredita se opõem a ele.
ele está agindo de forma a negar responsabilidade quando questionado. Parece que Viktor Leonov não causou nenhum dano aos cabos submarinos na costa da Irlanda, mas talvez não fosse para causar. O longo tempo à deriva do navio pode indicar que ele coletou dados suficientes para futuras incursões russas nas águas irlandesas. Se for esse o caso, um segmento dos cabos irlandeses pode ser destruído em breve. E não haverá mistério sobre quem está por trás do ataque se isso acontecer. Tsang já provou o que a Rússia estava tramando lá em 2021, e houve muitos mais incidentes rastreados até Putin desde então. A questão é: o que a Irlanda e a Europa farão para impedir as tentativas de guerra híbrida da Rússia? Compartilhe nos comentários o que você acha que pode ser a resposta para essa pergunta e suas opiniões sobre o que o Viktor Leonov estava fazendo em águas irlandesas. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre as recentes tentativas da Rússia de perturbar o equilíbrio de poder na Europa. Somos uma fonte independente de notícias atualizadas sobre conflitos militares globais. Agradecemos seu apoio.